Será que você já quebrou o tabu de falar sobre a sua vida financeira dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre ela, elaborar, analisar partes dessa relação, para tirar dela projeções emocionais que você pode estar fazendo, integrá-las em você, para que o seu dinheiro fique livre e você possa tomar decisões mais maduras sobre a sua vida financeira? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente reflete sobre dinheiro, como ele interfere no seu mundo interior e como o seu mundo interior também interfere na sua vida financeira. A sessão de hoje está vindo direto da caixinha de perguntas do Instagram. Se você não conhece o meu perfil, se você nunca entrou no meu perfil do Instagram, olha lá, instagram.com/sara.bmatos. Lá eu falo bastante dessa relação do mundo interior, da simbologia do dinheiro e como é que esse dinheiro interfere por dentro também sobre outros aspectos. Mas outro dia eu coloquei uma caixinha de perguntas e eu perguntei: o que você tem hoje de dificuldade em relação à sua vida financeira e você gostaria de olhar para dentro sobre o que dentro de você pode estar causando essa vida? Você gostaria que eu explicasse um pouco mais? Não precisa me contar a história, me conta só aquilo que está acontecendo, a sua dinâmica com o dinheiro e eu vou tentar te ajudar. E uma das perguntas que veio dessa caixinha foi: Sara, eu tenho períodos em que eu ganho bastante dinheiro e tem períodos que o dinheiro não vem tanto. Eu tenho a impressão que o dinheiro vem e não fica, e eu não entendo por quê. E eu peguei essa frase porque essa frase costuma ser comum entre empreendedores, autônomos, pessoas que lidam com mais frequência com a sazonalidade de atendimentos, com a sazonalidade de faturamento. Se você é CLT, você provavelmente tem uma experiência diferente. Você recebe todo mês a mesma quantidade de salário, independente do quanto você trabalha. Uma pessoa que é autônoma, que é terapeuta, que tem um consultório próprio, que é empresária ou empreendedora, e entende e vive a vinda, a chegada e o ganho financeiro, né, a geração de renda de uma forma diferente. Para o empreendedor ou para o autônomo, a sazonalidade é algo muito importante. Por isso, para a gente poder começar a entender um pouco mais a fundo essa frase, o dinheiro chega e não fica, eu ganho muito em um determinado tempo e depois o dinheiro não fica e eu começo a ganhar tão pouco, a gente pode começar com uma metáfora, uma comparação, uma alegoria, tentando entender dinheiro como se fosse água. Se você é uma pessoa conectada com a natureza, se você olha para a natureza, para a sazonalidade, por exemplo, da água, você vai entender que existem períodos do ano em que tem muito mais água, porque cai muito mais chuva, porque tem um acesso maior a essa água do que em outros períodos. Tempos de verão são tempos, por exemplo, em que se chove muito mais. O inverno costuma ser bem mais seco, costuma ter muito menos água, mesmo aqui em um país tropical como o nosso ou em qualquer outro país. Existe o período em que se chove muito e existem períodos que não se chove nada. Em períodos que se chove muito, pessoas que estão muito conectadas com a sazonalidade da água, elas entendem que é o período em que elas não apenas aproveitam a água, que chega de forma abundante, mas elas também sabem que precisam estocar um pouco dessa água, porque a sazonalidade vai passar, vai vir uma outra estação. E essa outra estação vai requerer que ela tenha alguma água estocada, principalmente para poder não faltar, para ela sentir que está sendo hidratada, que ela não tem as suas necessidades sendo abaladas ali naquele momento. Quando a gente entende a sazonalidade das coisas, a gente entende que períodos de fartura e abundância podemos e devemos aproveitar.
Mas um pedaço desse período de fartura e abundância precisamos sempre reservar, porque os períodos de baixa, os períodos que essa fartura e essa abundância não são assim tão altas, que vem e que tem a escassez de alguns tipos de recurso, aqueles que foram guardados na abundância servem para nos sustentar e nos suportar nesses tempos de redução de recursos. E assim como a gente faria com a água, e muitos povos fazem, inclusive tem até um documentário, se eu não me engano, na National Geographic, falando sobre como povos no deserto acabavam sobrevivendo, mesmo num clima completamente desértico, aprendendo a estocar água dentro das pedras. É super interessante. Olhando na perspectiva da água, parece até óbvio. Se chove muito, e depois eu sei que na sazonalidade vai chover bem menos daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, que vai ter um período de estiagem, eu preciso ter um pouco dessa água que está vindo em abundância estocada. Porque o período de estiagem vai requerer de mim uma preparação para passar por ele. A nossa vida financeira precisaria ser olhada, precisaria ser encarada dessa mesma forma. Espaços e períodos de sazonalidade, de abundância, de um aumento de faturamento, um aumento de rendimento, um aumento de geração de renda, precisaria ser equilibrado internamente, com você não só gastando todo o dinheiro que você recebe, mas também separando uma parte disso para o período de estiagem, para o período em que esse faturamento vai dar uma reduzida. Deveríamos lidar com o dinheiro desta forma. Quando nós somos CLT, por exemplo, e eu passei na CLT há alguns anos, essa sazonalidade ela é gerenciada pela empresa. Mesmo que você seja CLT, mesmo que você tenha todo mês o seu salário garantido, quando você trabalha numa empresa, você sabe que a empresa tem metas diferentes para meses diferentes, porque existe sazonalidade. Aquela empresa está absorvendo o risco da sazonalidade. Naqueles meses em que ela recebe muito mais e que ela gera muito mais rendas através da venda dos seus produtos ou serviços, ela não gasta muito mais. Ela sabe que ela tem um orçamento para gerenciar durante o ano e ela não pode estourar aquele orçamento, aqueles salários são aqueles. Se tiver um excesso de faturamento, um lucro maior, aí sim você tem uma divisão de lucros depois que o ano acaba. Mas para quem é empreendedor e autônomo e que vive na pele os altos e baixos do mercado, os altos e baixos das estações dos faturamentos, dos períodos de abundância e de estiagem, é importante integrar um pouco desse olhar dentro da sua vida financeira. Períodos de abundância são períodos em que você pode, claro, lidar com a vida de um jeito diferente, mas sempre olhando para esse período de abundância como uma bênção e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade que, quando vier a estiagem, porque ela vem, faz parte do ciclo da natureza, faz parte de um processo que a natureza vive, faz parte do processo que o próprio mercado também participa e vive, porque é o pulsar natural de tudo que tem vida, de expansão e de contração, quando chega um período de estiagem em que esse faturamento reduz um pouco, em que os clientes começam talvez a tirar férias se você é terapeuta. Você sabe que, por exemplo, o mês de dezembro e janeiro são meses que os clientes tiram férias, os clientes acabam dizendo, não, eu só volto em fevereiro, porque agora no mês de janeiro eu estou pagando o IPVA, estou pagando a escola das crianças, então vai ficar muito apertado, mas em fevereiro eu volto e a cliente volta em fevereiro. E você precisa ter um estoque muito bem guardado de dinheiro durante o ano para poder, quando chegar em dezembro e janeiro, você não ficar atordoado por causa da estiagem, porque você não guardou nada.
Essa é uma coisa que dificilmente um empreendedor, um autônomo, um terapeuta, um profissional de saúde costuma dar uma olhada para isso, porque não é algo que é ensinado dentro das faculdades dos sistemas de saúde. Fisioterapia, psicologia, terapia de qualquer tipo, qualquer uma dessas profissões de saúde não tem nenhum tipo de disciplina de gerenciamento de negócios, de como lidar com a parte financeira. Essa é uma parte. Mas tem uma parte dessa conversa que eu gostaria de falar para você, que é desse olhar interior. Essa frase que me foi dita é uma frase que eu achei muito simbólica. A frase é: o dinheiro vem e ele não fica. É quase como se o dinheiro tivesse vontade própria. É quase como se o dinheiro tivesse uma personalidade própria, uma vida própria. É quase como se o dinheiro tivesse realmente esse lugar vivo, como se ele realmente pudesse escolher não estar com alguém e depois voltar milagrosamente como se nada tivesse acontecido. Parece até que o dinheiro é aquele contatinho que só liga para você quando ele está carente. Mas o dinheiro, ele não tem personalidade. Ele não é uma persona, ele não é uma pessoa, ele não tem vontade de ir e voltar. Ele não tem vontade de permanecer. E aqui a gente tem uma simbologia muito bacana para olhar, principalmente se você também repete essa frase. Se você diz o dinheiro vem e não fica, a pergunta que eu vou te fazer agora é: quem foi que veio e não ficou? Quem foi que quebrou o vínculo de contato, de conexão com você e você esperava que essa pessoa estivesse talvez mais presente e ela não estava? Frases assim, elas não vêm de uma forma completamente aleatória. Elas costumam ter uma base, uma história por trás que, na verdade, na maior parte das vezes não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro que vem e não fica fala, na verdade, de uma projeção de um conteúdo meu em cima da minha vida financeira. Se projeção é uma palavra nova para você, se você nunca ouviu falar sobre o que é projeção, deixa eu te explicar. Projeção é um termo da psicologia que fala que quando nós temos algum tipo de conteúdo emocional que nós não percebemos como nosso, que nós não entendemos que é nosso, nós tendemos a olhar e reconhecer do lado de fora. Ah, é o fulano que é assim, não sou eu. Ah, é o cicrano que é assim, não sou eu. Ah, e eu gosto tanto daquele fulano, ele faz isso super bem. Eu não faço. São todas formas de projeção. Eu costumo ver no outro aquilo que eu vejo em mim. Eu costumo olhar e reconhecer de bom e de difícil e desafiador no outro aspectos meus que estão fora do meu campo de visão. Estão fora do campo daquilo que eu percebo como sendo meu. Então, eu tenho mais facilidade de ver do lado de fora. Quando a gente projeta algo que é nosso no outro, seja através do julgamento, seja através do elogio, seja através de outras formas de se entender e lidar com esse conteúdo, é quando nós começamos a ter algum tipo de relação com esse conteúdo. Se eu olho para a minha vida financeira e eu digo, o dinheiro vem e não fica, tem algo da minha história que está sendo jogado, projetado nessa vida financeira e o dinheiro como uma tela de projeção que não tem desejo, que não tem nenhum tipo de barreiras, que não vai bater de volta em você, que não vai gritar com você, que não vai dizer é você quem acha que é isso. Ele é uma tela de projeção que aceita tudo que a gente projeta, sem distinção. Quando você olha para o dinheiro e diz, nossa, você vem, não fica, cara.
Poxa, eu gosto tanto de você, por que que você não fica? Eu gostaria tanto que você ficasse de forma permanente. Você está projetando nessa vida financeira algo que foi difícil de lidar em algum outro tempo. Eu começaria um processo de reflexão, de olhar para dentro, para entender algum tipo de perda de conexão e vínculo vivido em outro tempo, principalmente quando é na infância, para entender quem foi que veio e eu esperava que ficasse, eu desejei que ficasse, mas essa pessoa não ficou e eu acabei ficando muito magoada, triste, me sentindo rejeitada, me sentindo abandonada por causa disso. É muito comum quando pessoas, homens, mulheres, mas principalmente eu vejo mais fortemente, com mais frequência em mulheres, que costumam ser incentivadas a amadurecerem antes do tempo. Então, quando eu vejo uma pessoa que teve uma infância em que um dos pais ou ambos não puderam estar presentes, não puderam estar ali com os filhos, seja por alguma questão pessoal, talvez precisaram viajar a trabalho, talvez perderam o emprego e aí ficaram muito preocupados porque isso gera um pouco de desconexão com a criança. A criança quer brincar, mas o adulto está tão preocupado em lidar com a sua vida financeira que ele não consegue sentar para brincar com a criança. E a criança sente isso como sendo, abre aspas, culpa dela. Em outro momento, eu acho que vale muito a pena a gente entender um pouquinho o olhar da criança. O adulto que está vivendo ali aquela situação, ele compreende que muitas dessas situações em que ele está vivendo são temporárias e que depois ele vai estar disponível de novo para a criança. Mas pelo olhar da criança, ela olha aquele adulto preocupado com o dinheiro, ela olha aquele adulto preocupado com outros aspectos da vida e que não consegue estar ali presente para estar com ela, para brincar com ela, como sendo uma quebra de vínculo. E quando a criança cresce em um ambiente que tende ao caos emocional, que tende ao caos financeiro, que tende a um espaço de dívidas, de briga por dinheiro, de briga por qualquer outra coisa, de vícios, de qualquer forma de se estruturar uma casa de um jeito mais caótico, sem uma estrutura realmente para dar para essa criança, para que ela possa crescer dentro dessa estrutura, ela se vê numa posição de amadurecer cedo demais. E quando ela amadurece muito cedo, ela começa a entender que ela precisa se resolver sempre muito sozinha. A perda dessa conexão e desse vínculo dessa criança é sentido de um jeito muito peculiar, diferente para cada criança. Inclusive, numa mesma família, com 2, 3, 4 filhos, cada um deles vai ter uma percepção, um julgamento, um entendimento, uma reflexão e uma capacidade de lidar com aquela situação, a mesma situação, de jeitos diferentes. Então, tem que voltar para a sua história e começar a perceber. De quem eu estou falando? Quando eu digo o dinheiro vem e não fica, de quem eu estou falando? Eu estou falando daquela mãe que ah, precisou deixar a casa e deixar a família para ir para o interior para cuidar da mãe que estava doente, voltou 2 meses depois e eu me senti muito mal. Tem relação com aquele pai que perdeu o emprego e passou 2, 3 meses preocupado, desempregado, sem entender como faria para pagar as contas. Tem a ver com aquele pai ou aquela mãe que tinha um descontrole financeiro e que viviam em dívidas e os cobradores estavam sempre na porta e essa pessoa sempre fingia que não estava em casa e não atendia a porta. Quem era essa pessoa que você gostaria que efetivamente ficasse e que você se ressente e sente falta porque essa pessoa não ficou? Esse espaço de
olhar o que é que da sua história está projetado nessa vida financeira, é o que começa a vir para dentro e a ser refletido para que você entenda quais são os aspectos dessa vida financeira, na verdade, os aspectos da vida emocional mesmo, que estão fora do radar, estão fora da sua vista, estão numa vista mais periférica, ou até mesmo não estão nem perto de você. E que você precisa trazer para a consciência. Nossa, quando eu digo que o dinheiro chega e não fica, me lembra muito aquele avô que eu gostava tanto e que um dia foi embora e não voltou mais. Mas você era tão pequeno e muito provavelmente aquela pessoa estava doente e ele, abre aspas, ir embora e não voltar significa que ele faleceu ali naquele momento. E os adultos naquele momento tiveram dificuldade de explicar para você por que aquela pessoa tinha ido embora. A criança, na sua perspectiva, no seu olhar, ela sempre vai voltar para si e vai dizer o que eu fiz de errado. Por que ele foi embora e não voltou? Por que ele não permaneceu? Eu precisava tanto que essa pessoa permanecesse. Eu precisava que aquele animalzinho de estimação permanecesse, aquele cuidador permanecesse. Mas o fato de ele ter ido e eu sentir que ele não ter voltado, essa conexão foi quebrada e de alguma forma foi difícil restabelecer, ou talvez eu ache que ela não foi restabelecida por completo, me deixa com uma sensação de perda que eu não sei lidar, que eu tenho dificuldade de olhar. Então, quando eu estou lidando com a minha vida financeira, é quase como se esse dinheiro ocupasse o lugar dessa pessoa. Não substituísse essa pessoa, porque as pessoas da nossa vida, os nossos cuidadores, eles têm uma importância muito grande e eles têm realmente um lugar muito importante para a gente. Eles conseguem as funções elas não conseguem simplesmente serem substituídas, as pessoas elas vêm e vão e a criança sente, mas muito mais como eu passei por aquela situação, eu era muito pequena para lidar com aquilo, provavelmente não tinha nenhum outro adulto ao meu redor que pudesse facilitar para mim o processo de digerir aquilo, de olhar para aquilo, de talvez compreender o que estava acontecendo comigo, me ajudar a dar nome, me ajudar a entender as minhas emoções e o meu coraçãozinho de criança, e eu peguei aquela quebra de vínculo, aquela pessoa, aquele vínculo, aquela relação que foi e eu senti que ela não voltou, que ela foi e ela não permaneceu, eu não consegui lidar, portanto eu pego essa informação e eu deixo ela num potinho aqui do lado. E aí um dia eu tenho uma vida financeira, eu começo a lidar com esse dinheiro, eu começo a me relacionar com essa vida financeira, e aí eu me lembro daquela sensação que aquela pessoa me trazia. E de uma forma indireta, eu percebo uma ligação inconsciente, não passa pela consciência, não é racional, não tente entender isso como algo racional, não é uma escolha consciente. Vem de um espaço, na verdade, não consciente, não racional e quase instintivo. Então, a minha alma começa, a minha criancinha começa a dizer: nossa, que bom, eu estou sentindo isso de novo. Ah, mas será que o dinheiro vai embora como aquela pessoa foi? Será realmente que eu vou viver de novo essa perda de conexão? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou aprender a elaborar isso? E aí você vem para uma sessão de terapia e você começa a falar para mim: olha só, Sara, eu começo a perceber que eu acho que o dinheiro nunca permanece. Ele vai e ele acaba, ele não volta. O dinheiro vem e não fica. E aí eu começo a perceber que quem veio e não ficou, quem veio e foi embora e eu senti falta, e eu preciso aprender a lidar com esse distanciamento para depois entender que essa pessoa talvez tenha voltado novamente,
é esse cuidador X, esse bichinho Y, esse amiguinho que saiu da escola. Não se limite apenas aos cuidadores. Olhe a vida sua. Se você repete essa frase, o dinheiro não permanece, ele vai, mas não, ele chega, mas não fica e ele vai embora. Percebe que esse movimento pode significar muitas coisas, ele pode vir de qualquer lugar, inclusive não apenas dos seus cuidadores. Se você, por exemplo, tinha uma professora que você gostava muito e você criou um laço de vínculo com ela e ela de repente saiu da escola em que você estudava e você sentiu isso, mas não conseguiu falar para ninguém, afinal de contas, todo mundo dizia para você: "Ah, é só sua professora, vai vir outra professora aí, para de chorar, para de fazer birra". Você não vai ter conseguido realmente elaborar essa perda para perceber que você pode se abrir de novo a outra professora, ou aquela professora só ficou doente, ficou uma semana fora, 2 semanas e depois ela voltou. Esse processo, quando ele não é bem elaborado dentro da sua infância, quando você percebe esses movimentos de essa pessoa não ficou, ela não permaneceu, ela deixou um vazio aqui, eu não sei como lidar com isso, você vai projetar na sua vida financeira. E aqui você talvez possa se perguntar: Sara, eu não lembro de nada da minha infância que tenha a ver com isso. Eu penso nessa frase, essa frase sempre me vem. O dinheiro vem e não fica, o dinheiro vem e não permanece. Mas eu não lembro de nada da minha infância que tenha essa conotação de uma perda de uma relação, uma perda de uma conexão, para depois uma recuperação disso ou uma sensação dessa perda que não foi bem elaborada e que eu estou percebendo esse mesmo movimento no dinheiro e não estou sabendo como lidar com isso. Eu não sei o que é, Sara, eu não tenho nenhuma lembrança. Então começa a perceber, na verdade, mesmo que você não tenha, começa a perceber como é quando esse dinheiro vai e quando ele volta, quando ele não permanece, o que é que você sente? Como é que você faz para lidar com isso, com o aspecto emocional? É importante que quando você tem essa frase que o dinheiro não permanece, ele vem, mas não fica, o que que mais dói? Talvez ele vir e você não poder lidar com ele, não poder confiar que ele vai ficar, ou quem sabe o afastamento dessa vida financeira, o dinheiro que não fica é o que realmente me dói, e você vai começar a olhar para essas emoções e para esse aspecto emocional que está aqui dentro de você, para você começar a refletir e elaborar essa relação e elaborar essas emoções que provavelmente estavam passando de uma forma inconsciente na sua vida, de uma forma que você não estava percebendo o que estava acontecendo, que eram aspectos e partes emocionais suas que estavam refletidas lá, mas que agora você pode voltar para você e começar a se perguntar: como que eu lido com o distanciamento? Como que eu lido com a impermanência? Como que eu lido com perdas? Como que eu lido com a não permanência e a incerteza? Como eu aprendi durante a vida a lidar com isso? O que eu ainda repito da minha vida e que um dia pode ter me servido, mas agora não me serve mais? Como eu posso lidar de um jeito diferente? Se você conhece alguém que também fala essa frase: o dinheiro vem, mas ele não fica, o dinheiro nunca permanece na minha vida, encaminha para ela essa sessão, ajuda ela talvez a refletir de um jeito diferente sobre essa vida financeira e quem sabe, a partir dessas reflexões, ter uma ampliação de consciência. Eu te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau.